contar, eu já tô contando as minhas histórias heróicas, mas contar as histórias de outros, nossa, que é isso? Isso aqui é pior que estrada de chão. As histórias de outros heróis. Não devia ter vindo por aqui. Ai. Oh. Ai, isso é uma das coisas interessantes de ver, né? Ontem a Sofia olhou o maravilhoso vídeo. Carlos Gonzalez, muito obrigado. Olhou o maravilhoso vídeo que ele fala e indica nossos dois canais, do Marcos e o meu. E inclusive achei muito bacana, porque agora tem um monte de amigos, fiz amigos que estão conversando, que a gente está trocando ideia no canal. Eu tô achando isso muito massa. Valeu aí por todos os comentários. Estamos viajando aí nas ideias, trocando ideias. É isso que é uma das coisas mais bacanas também. É uma forma da gente dialogar, né? Isso aqui é uma comunicar ideias pra gente trocar ideias. Não pra eu dar um discurso monólogo. Eu já estou com bastante monólogos na minha vida profissional. Desculpa a tremedeira de câmera. Não tem estabilizador de imagem a GoPro 1. Ela falou pra mim: tu tá falando igual o Carlos Gonzalez. Tá fazendo voz? Você nunca fez voz? Falei, é normal, né? Eu tô vendo um monte de vídeo do cara. A gente pega como referência e tenta imitar os nossos heróis ou os anti-heróis, que tá às vezes no mesmo. E tenta imitar porque gosta, né? Porque é uma referência, porque se identifica e acha legal, e às vezes sem querer, inclusive, começa a imitar, começa a falar igual, né? E tá tudo bem. São momentos, a nossa vida é um conjunto de inúmeras referências, de inúmeras pessoas. Então o que a gente tem chamado na antropologia de construção da pessoa é tudo aquilo que nos ensinam desde a escola, desde casa, da família, da sociedade. Todas aquelas referências, aquele repertório, aquelas ideias, aquelas experiências, valores, normas, tudo aquilo que a gente interioriza e que nos é educado, nos é incutido, ou que simplesmente é referência para a gente tomar como escolha ou não de vida. Só que não existe só uma referência, existem milhares de referências para a gente decidir coisas na vida, para a gente refletir, para a gente tomar como norte, como a referência do que deve ou não deve ser feito, ou seja, a referência moral, a referência ética, né, do que e quem somos. Ele carrega, ele é o exemplo de pessoa, né, o exemplo principal, né, o exemplo que congrega, que reúne esses vários elementos da cultura, esses vários valores, o caráter. Ou seja, você segue o herói e se identifica com ele não só porque você gostaria de ser ele, mas ele é o modelo de pessoa a ser seguido. O herói é a pessoa, a noção de pessoa, né? A construção, o guia, o alicerce para você construir a sua própria ideia de pessoa. E reúne uma série de elementos de outras referências, mas o herói se transforma nessa grande referência, né? A referência do herói, a referência de quem ele é, do que ele faz, das características, de como ele resolve uma situação X ou Y, a depender
a depender da situação que ele passa, né? E você toma aquela história como referência. Ou seja, todas as histórias do herói se transformam em mitos. Então, gente, é uma curva comum. Aqui, pela primeira vez, eu toquei na mão do Deus da estrada. 19/12/2005, eu estava fazendo a minha primeira grande viagem de bicicleta e falei naquele dia. Saída de Porto Alegre, quinta-feira, 15 de dezembro. Eu fiz um diário. Saí pela Cis Brasil, que tá aqui pra trás de mim, aqui na frente tá Freeway. Saí pela Cis Brasil em direção à Freeway. Fiz perto de 80 km pela manhã, com um descanso depois de Glorinha, a uns 40 km daqui. Parei às 11 da manhã, perto de um pedágio, onde almocei, entre aspas, que eu comi só umas bananas passa e umas frutas. No Boulevard Freeway, que nem existe mais, ao lado do pedágio. Às 2h30 da tarde, saí de lá depois de 3 horas, sem fazer nada, entediante. Toquei até Osório, na comunidade das 12 tribos de Israel. Sim, naquele tempo tinha a comunidade das 12 tribos de Israel, que eu pedi para ficar lá, né, uma noite. Essa foi a parte mais difícil até agora. Ventos de 40 a 45 km por hora. De contra, né, sentido contrário, e de lado. Não sei se era 40, 45, porque a gente não tinha sites que mostravam 40, né, a velocidade do vento, mas sei lá onde eu achei esse dado. Passei por 2 lagoas, onde foi os trechos mais difíceis. Fui a 15 km por hora. Eu tinha um cronômetro, eu acho. Cheguei de tardezinha na comunidade já exausto. 2005 eu tinha 20 anos. E... vai dar um rolê bom, que hoje é sábado. Botar as Harley pra tirar da garagem. E aí, eu fiz minhas primeiras viagens quando eu tinha, sei lá, 7 anos, 8 anos. Tem as fotos aí, depois eu mostro. Vamos sair daqui que não é o melhor lugar do mundo pra ficar. E aí foi exatamente nessa curva que eu senti uma sensação maravilhosa. A sensação de libertação total, né? Aqui eu entrei nessas faixas, que eram já 3, 4 faixas, e olhei para Porto Alegre, que tá lá para trás, né? E olhei assim e pensei, nossa, eu tô deixando tudo para trás, eu tô saindo sozinho na minha primeira grande aventura e agora não tem volta. Eu fiquei pesquisando, muito tempo, e pesquisei e fiz programas e roteiros dessa viagem. Foi a minha grande primeira viagem da vida. Tinha 20 anos, 2005, né? Isso fazem 16 anos atrás. E aí aqui eu comecei a pedalar assim, eu chorava, me emocionava, assim, gritava. Eu não acreditava que eu estava finalmente na estrada, né? Foi um momento de libertação. E esses momentos de libertação são geralmente momentos que a gente rompe com tudo aquilo que estava estabelecido, né? Que a gente realmente vê que romper com todas as regras, romper com tudo que está estabelecido, romper com o seu passado, com tudo aquilo que te amarrava, com tudo que te tornava alguém que você não conseguiria se desenvolver de fato, é aquele que você está de fato foda-se, né? E esses momentos de libertação, a gente tem sensações que são muito parecidos com diversos sentimentos relacionados ao misticismo, ao sagrado, né? A tudo aquilo que nos dá uma sensação de pertencimento a algo maior, que esse é o sentimento e o conceito, né? A definição do que é o conceito de sagrado. E isso, né? Por isso que eu brinquei de ser o Deus da estrada, porque estar nesse local aqui, 3, 4 pistas, entrar no fluxo dessas pistas, do fluxo desse movimento e na grandiosidade, né? Na abertura da grandiosidade, que é uma coisa muito característica do Rio Grande do Sul. Você está nesse espaço de grandiosidade das planícies,
e ter abertura, não ter mais prédio na tua volta, não ter casa, não ter trânsito, e ter esse fluxo, né, como se estivesse entrando numa grande artéria do mundo, se dá uma sensação que é muito próxima do sagrado que outras religiões têm. O contato com o divino, da reza, né, do canto. Quando você reza todo mundo junto, quando você está num estádio de futebol, por exemplo, quando você está cantando e entoando cantos sagrados, como por exemplo o Om da meditação, né, budista, Zen, e você entra em uníssono da sua voz com outras vozes, você sente reverberar o som no seu peito, ou sente reverberar o som de um grande show, por exemplo, no seu peito, todo mundo gritando e cantando junto. Essa sensação que é corporalizada é essa sensação do sagrado, né? E se sentir pertencente à estrada, estar em sintonia da estrada, em movimento, nessa paisagem grandiosa, é essa sensação de libertação. Eu acho que é a sensação mais próxima de libertação e de entrar em sintonia com esse espírito de liberdade, né? E por isso que naquela curva que eu senti isso, né? Eu senti de forma plena essa sensação, né? Foi o primeiro momento que eu saí da cidade, de fato, e peguei uma estrada, né, com a minha bicicletinha. Essas histórias nos reforçam uma série de valores, uma série de ideais, uma série de imagens, imaginários sobre tudo aquilo que a gente gostaria de ser, ou tudo aquilo que a gente é, mas que é feito com uma grandiosidade maior, ou feita com uma coragem maior do que a gente gostaria de ter, e aquilo se torna uma referência para a nossa vida. Aquilo cria e se transforma em um repertório para a nossa própria existência. E aí que é mais legal, porque histórias de heróis, e as nossas próprias histórias de heróis que viram atos heróicos para nós mesmos, né, como essa que eu estou contando, se repetem e se repetiram na história de todas as culturas na humanidade, onde tem figuras heróicas, personagens heróicos, e que geralmente participam daquelas experiências de vida que a gente vai tomar como referência para a própria ordem do mundo. O que isso quer dizer, querido? Que, por exemplo, a história de Jesus Cristo, a história de Hércules, a história de, sei lá, do Batman, se pra ti o Batman é um grande herói, mesmo que seja um herói, é um herói mítico, né? A história de um motovlogger é a história que reordena as características e os elementos que mantêm o mundo de pé, ou seja, que dá ordem ao mundo, e que inclusive muitas vezes faz com que a gente reentenda e reinterprete a maneira como o mundo foi criado, como o mundo é, ou como o mundo deveria ser. A vida faz mais sentido quando você tem um referencial, quando você tem um repertório, você tem uma referência cultural que você sempre se remete em momentos de dificuldade. E são esses momentos que as pessoas relatam aqui. Então, por um lado eu estou fazendo uma crítica à história do perrengue, por outro lado eu sei que o perrengue, né, e as dificuldades são partes essenciais da história do herói, né, das histórias míticas. Esse processo então de socialização, né, que vários autores aí da sociologia, por exemplo, vão definir, nos clássicos, o Durkheim, vai falar que é esse processo que tem vários nomes, de enculturação, endoculturação, aprendizagem, educação, que a criança vai tomando para si uma série de referências, uma série de ideias, de histórias que vão conduzir a vida dela para os caminhos mais diversos, porque vivemos numa sociedade diversa, vivemos numa sociedade multiétnica, plural, né, que não é imposta ao domínio cultural norte-americano. Seu bosta!
esse cara meteu essas merda em tudo que é lugar, gente? Minha lente tá toda cagada de bafo. Esse é o famosíssimo Túnel Verde, patrimônio histórico e cultural. Túnel aqui na RS 40. Famoso para quem vem pra Cidreira, Pinhal, sempre passa por aqui. É uma delícia, gente. É uma delícia esse lugar. Aqui foi os primeiros lugares que eu vim fazer minha primeiríssima aventura de bicicleta foi aqui. E depois vim várias outras vezes, né, de bicicleta, passear, vim de Porto Alegre pra cá de bicicleta, né, fui e voltei. Então, mas aqui a gente vinha passear de carro nos anos 80, 90, né, a gente tinha um Monza que depois passou pra mim, depois veio com o Voyage, né, e vinha passear aqui. Isso aqui é uma delícia, é muito gostoso no verão, então fica com a temperatura bem mais baixa e é muito gostoso. Então eu vim, minha primeiríssima aventura, eu tinha acho que de 7 para 8 anos, peguei minha bicicletinha e fiz todo esse trajeto que eu vou filmar até em casa, né, que sei lá, devia dar 5 km e quase morri, né, porque sei lá, eu tinha 7 anos, ao todo deve ter dado uns 10 km e foi minha primeira grande aventura. Eu saí escondido de casa, claro. E dava só pra pedalar ali na volta de casa, a gente tinha casa na praia, né, no Pinhal na época. E eu saí de casa e com destino a vir aqui. E peguei essa estrada com 7, 8 anos sozinho. Então, ó, 12 quilômetros. Eu andei mais então, na verdade. Eu devo ter andado isso, uns 13, 14 quilômetros de ida, 13 de volta. Nossa, eu andei muito. Eu devo ter andado 20 quilômetros então, mais de 25 quilômetros na época. Com 7 anos, bem doido. Isso aqui é demais, gente, demais. Amo esse lugar, e essa estrada eu aconselho, todo mundo faz pela freeway, tá? Mas essa estrada é lindíssima, todo o caminho é lindo, tem lagoas, tem muito passarinho de silvestre que vem aqui, porque aqui essa região toda é rota migratória, né, de aves. Então é um lugar lindíssimo, uma estrada muito mais linda. Tem o Silva, tem vários lugares para parar, bonitos, vale muito mais a pena vir aqui. É uma das estradas que eu acho mais bonita, não só por questão sentimental, mas como, né, também porque é bonita mesmo. Tô continuando na epopeia, né, nessa grande viagem heróica. Saí lá das 12 tribos de Israel. De acordo com o meu diário, saí de lá às 9h30 em direção ao Arroio do Sal, na casa da minha avó, onde eu tô indo. E eu disse, saí de lá, já era 9h30, saí em direção ao Arroio do Sal, mas bateu 11 horas e tive que parar. Comi em um restaurante na frente de um desses parques de águas, das águas. Esse, Marina Park. Olha lá. É bem parecido com o que era. Acho que aquele tobogã lá, inclusive, é da época. Tô falando de 2005. Estamos em 2022. Comi na frente do restaurante. Comi em um restaurante na frente do Parque das Águas. Que tem bastante na beira da estrada. O nome dele é Costelão. Comi por R$8 nele, que pertence a Capão de Canoa. Hoje é Churrascaria Maravilha. No teto ainda está escrito Costelão. Eu fiquei exatamente parado aqui nessa borda, botei a bike aqui e fiquei de olho, né? Como eu fiquei de olho, eu botei a bike mais ou menos aqui exatamente e fiquei sentado aqui, ó. Onde eu fiquei sentado ali comendo de olho na moto. E depois fiquei descansando, porque por R$8, buffet livre. Na época era caro, eu botei inclusive dizendo isso porque era caro. R$8, buffet livre com churrasco. Aqui tinha um monte de árvore, não tinha nada disso. Não tinha coisa nenhuma, essa estrada era mais ou menos do jeito que era.
E o restaurante não era nem um pouco chique, era bem simples, era uma churrascaria gaúcha. Hoje custa o buffet livre, acabei de comer, por R$ 38. Em 17 anos subiu R$ 30. Mas tava boa a comida, muito boa. Excelente qualidade, mas R$ 38 buffet livre. Daí, que é pra onde eu tô indo, eu fui pra lá, né? Restaurante Costelão. E esperei de novo até as 3 da tarde, das 11 às 3, que é o que eu não vou esperar com certeza agora, senão eu não chego em Floripa. Até as 3 da tarde, 3:30 da tarde. Então foram 4 horas aqui esperando pra, né, aquele monte de comida que eu comi baixar. Depois nas outras viagens eu parei de fazer isso, né? Não façam isso numa viagem de bicicleta. Vocês parem, para a moto, para a bike, principalmente meio-dia, pedala de manhã que é melhor, né? De manhã tem menos vento. E aí come e não sai pedalando. Ou não come, fica comendo, que é o ideal, fica comendo coisinhas, né, na estrada, vai levando comida, banana pasta, etc. E aí de noite você come. Porque olha o que aconteceu, né? Foi minha grande primeira viagem, eu errei. E cheguei bastante cansado em Arroio do Sal. Lá fiquei com minha avó por um dia, todo sábado, dia 17. A gente tá falando aqui, isso é dezembro. Saí bem cedo, às 6 da manhã. Toquei direto por mais 80 quilômetros. Minha letra não é muito boa, nunca foi. Meio que tarde, tá uma bosta isso aqui. Gente, 2005 a 101 não era duplicada. Ela estava em duplicação, que era pior ainda porque tinha caminhão pra tudo que é lado. Pra tudo que é lado. Tinha caminhão, tinha carreta, tinha os caminhão de obra. Era péssimo, não tinha acostamento. Imagina o perigo. Mas como meus planos estão sempre abertos, fiz tudo ao contrário. Continua assim até hoje, né? Sem destino. E aí foi bem difícil, claro, né, idiotas? Não estava preparado. Eram várias subidas, longas e descidas, curtas, com o sol forte e o vento leve contra. Isso eu não levei ao forte, tá, gente? Era todas as malas igualzinhas, como eu levo aqui, né? Tudo atrás de mim para não ter atrito com o vento, diminuir atrito com o vento. Belas paisagens, demorou muito até chegar pelo quê? Nossa, que letra horrível. Por que tu não escreveu com a letra boa, idiota?